Você talvez já precisou organizar um seminário e apresentá-lo na sua vida. Se isso ainda não aconteceu, fique tranquilo, fique tranquila, porque um dia vai acontecer. Especialmente se você estiver na vida educacional / acadêmica, é uma técnica muito utilizada. O desafio é saber, afinal, como eu organizo bem um seminário, tanto se você estiver no papel de quem vai organizar, como professor ou professora, quanto naquele ou naquela que deve apresentar. É assunto do nosso vídeo de hoje. Bem-vindo e bem-vinda, eu sou o professor Sávio e, minha gente, o nosso tema hoje é Me ajuda, professor, a organizar um seminário, porque eu vou contar uma coisa para vocês. Nesses 21 anos de sala de aula, talvez seja a parte mais aterrorizante do ensinar a aprender e aprender a ensinar. Por quê? Porque é tanto difícil ver a organização capenga de seminários e a utilização de seminários apenas para encher linguiça durante o semestre letivo. Sim, sem ressentimentos, vocês sabem que isso acontece. Quanto para quem vai apresentar, aí o horror aumenta. É pé na parede, é apoio no quadro, é aquela dificuldade para trocar quem apresenta, o equipamento não funciona, nem pé nem cabeça a apresentação, enfim. Aí eu cansei e falei, não, eu preciso ajudar o pessoal a organizar corretamente um seminário. Não que seja um espetáculo a minha organização, mas quem sabe aquilo que eu tenho para apresentar ajuda a turma, não é mesmo? Mas antes de vocês descobrirem o segredo do ó do Borogodó, já vai deixando o seu like aqui no vídeo, vai se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita, compartilhe esse vídeo porque, afinal de contas, conhecimento salva vidas. E claro, não se esqueça de permanecer aqui com a gente para os próximos vídeos que virão. Mas vamos lá, minha gente, vocês já sabem que como essa playlist ela é mais educativa, ela é mais professoral, então a escolha que eu faço da metodologia é essa de colocar aqui nesse painel, nesse plano de fundo, um material que de fato vocês podem aí eventualmente consultar. Fica uma coisa bem bacana, vejam só, e coisa espetacular, é um excelente, muito obrigado, muito gentil da parte de vocês são sempre extremamente educados, não é mesmo? E educadas. Mas vamos lá, minha gente, como é que nós organizamos esse seminário? Ponto de partida é o seguinte, afinal de contas, o que é um seminário? Primeiro é preciso entender que é uma técnica de estudo e aprendizagem. Ora, se é uma técnica, você evidentemente não nasceu sabendo. O grande ponto é, afinal de contas, quem me ensina essa técnica? E aí nós temos um primeiro problema. Normalmente ninguém ensina essa técnica. De repente viram para você e falam, faça um seminário. Como? Faça. Mas como é uma técnica, então nós vamos apresentar aqui alguns elementos que compõem essa técnica para que você se torne um expert, uma expert na apresentação e também na organização deste seminário. É um elemento muito utilizado quando você tem que promover pesquisa, produção e debate. Esses três elementos, eles precisam estar dentro da organização de um seminário. É preciso fazer pesquisa, é preciso produzir e é preciso debater aquilo que se produziu. Com qual intuito? Aprender a pesquisar, estudar e principalmente a dialogar num trabalho em grupo que aprimora o raciocínio, a reflexão e a própria crítica. Seminários podem ser tanto individual quanto em grupos. Normalmente esses seminários são grupais quando eu falo aí de graduação ou até escolas, ou geralmente individuais quando eu falo de pós-graduação, um mestrado e um doutorado, porque ali a pegada é um pouco diferente. O que você quer ver realmente é a formação de um indivíduo a indivíduo dentro de uma temática um pouco mais específica, afinal, é isso que pede uma especialização estrito sensu, como mestrado, como doutorado. É esse aprimoramento um pouco mais direcionado. Alguns aspectos gerais dos seminários. Primeiro, todas as pessoas precisam participar, e isso inclui professores e professoras, organizadores e organizadoras. Não se furtem a essa responsabilidade. Já cansei de ver quem organiza seminário falando assim, ufa, essa semana é seminário,
eu não preciso fazer nada. É só esperar o pessoal apresentar. Desculpe, não funciona assim. Se você de fato quiser agregar qualidade no material produzido, você tem uma função extremamente importante nessa dinâmica do seminário organizado funcional. Inclusive, se você é uma direta ou direto responsável pela disposição das regras, essas regras elas precisam ser colocadas, elas precisam ser estruturadas e elas então são fundamentais para que a qualidade do trabalho ela exista. Lembrando também que um seminário ele não pode ser meramente expositivo. Como assim, professor? É aquela história de que o grupo vai, apresenta, termina, vem o próximo, apresenta, termina, vem o próximo, apresenta, acabou o dia de seminários. Mas e a parte do debate? E a parte da contraposição? E a parte do questionamento? Sim, também sinto dizer, elas precisam existir dentro de um seminário. Porque, do contrário, não se aprofunda a temática, não se aprofunda a técnica. E, aliás, esses são objetivos de um bom seminário, não é mesmo? Qual é a estrutura de um seminário? Bom, primeiro, isso vai depender muito de quem está organizando e da finalidade. Sim, não sei se te contaram, mas atividades avaliativas, principalmente, elas possuem objetivos, elas precisam ter finalidades. Não, repito, não servem só para encher o calendário, para encher linguiça. Seminários podem ser individuais ou podem ser em grupos. Se forem grupos, eu recomendo que não passem de 10 pessoas. Por quê? Porque, obviamente, isso se torna algo extremamente rápido para quem fala e muito mal aproveitado para quem está ali ouvindo. Imaginem se eu coloco 10 minutos por apresentação em grupos. Cada grupo vai ter que se organizar entre seus 10 membros para que cada pessoa fale 1 minuto. Gente, isso é inconcebível. Não dá para você apresentar uma temática, aprofundá-la com 1 minuto de exposição. Porém, a extensão e o tempo dependem do assunto. Às vezes um assunto é mais complexo ou depende da temática que se quer colocar em pauta. As fontes utilizadas, elas precisam ser fidedignas, ou seja, eu não vou fazer um seminário apoiando uma notícia de opinião de um jornal de circulação diária. Eu preciso de elementos que deem o aporte científico, porque por mais que seja um trabalho que vai requerer a opinião, a crítica, não é embasado em senso comum, não é embasado em fundamentação das opiniões subjetivas, mas sim no conhecimento científico que é produzido através de investigações também científicas. A organização dos seminários deve apresentar uma introdução antes das partes. É aí um dos principais trabalhos de quem organiza. Se você é um organizador ou uma organizadora, você precisa apresentar uma introdução à temática, uma espécie de aula introdutória, para que depois as pessoas que irão desenvolver os temas em separado, aprofundando as temáticas, possam aí se dedicar às suas atividades. Vale lembrar que nos seminários também não cabem discussões subjetivas e opiniões de senso comum. Opinião, você deixa ela para o boteco. Aliás, a ciência não se interessa pela sua opinião. Hashtag pronto, falei. Determinar o modo de apresentação e participação, isso também deve ser estruturado no roteiro do seminário, que já já o tio aqui chega nele, beleza? Quando realizar um seminário? Porque nem sempre é possível realizar um seminário. Como eu disse, existe uma finalidade. E quando é que eu vou realizar esse seminário? Quando eu tenho um tema fundamental da disciplina que eu gostaria de aprofundar. E às vezes, para não ficar uma coisa muito maçante, só o professor ou professora fazendo lá uma exposição dialogada ou mesmo adotando metodologias ativas, você abre espaço para que os colegas da turma, para que outras pessoas, ou até lá no serviço, se é um seminário empresarial, para que outras pessoas contribuam com a temática. Uma outra análise, um outro ponto de vista é bacana para que determinado tema seja aí mais discutido, mais analisado. O segundo ponto, ou um segundo motivo, são a partir de temas que complementam as discussões de determinado conteúdo. Então vamos supor, fiz aqui uma exposição de uma temática e eu gostaria então que viessem agora temas complementares que ajudassem nesse entendimento. Aí se justificam a realização dos seminários. Ou ainda, quando eu tenho assuntos e temáticas novos,
que são ligados ao que está sendo estudado ou à finalidade maior da discussão. Ou ainda, quando há ideias inovadoras e a necessidade de atualização de temáticas específicas que podem ser feitas de várias formas, também aí eu posso fazer um seminário. Do contrário, é melhor pensar noutras atividades que também podem ser realizadas e que possuem finalidades próprias, objetivos próprios, tá bom? Depois disso, minha gente, quais são as funções no seminário? E aí o tio vai contar um segredo para vocês. Quando você organiza um seminário, se for em grupo, você não pega dos indivíduos e divide, e fala assim, cada um organiza uma parte. Aí, 20 minutos antes da apresentação, o pessoal corre o olho no papel, no texto, cada um decora mais ou menos as falas, chega na hora da apresentação, fica parecendo a moça do Google, aquele negócio formatado parecendo robô, apresentando que não tem nada com a paçoca. É uma leitura de cabo a rabo que a pessoa faz enfiada atrás do texto e dá até uma olhadinha assim de vez em quando para ver se tem alguém olhando, senão ela volta, começa a ler de novo. Você avalia, dá nota, baixa, a pessoa acha ruim. Poxa, venhamos e convenhamos. Olha que tipo de apresentação. Se eu fizer um vídeo lendo aqui no YouTube de cabo a rabo, é bem provável que vocês me crucifiquem aí embaixo nos comentários e nem deem like nisso daqui. Imaginem um seminário. Mas eu apresentei. Você apresentou, criatura, mas você leu de cabo a rabo. Você não expôs a crítica. Você não expôs o ponto de vista. Você não aprofundou a discussão. E ainda quer ganhar ponto em seminário? Não. Faça-me o favor. Mas as funções, então, são as seguintes. Primeiro, o coordenador ou coordenadora é quem propõe o tema. É quem indica a bibliografia inicial. É quem organiza as apresentações e faz a apresentação geral, avaliando ao término das apresentações singulares, individuais ou até dos grupos. Segundo, é o organizador ou organizadora. É quem vai ser responsável por organizar quando esse seminário é em grupo. Essa pessoa organiza, designa, coordena e orienta o grupo e treina esse grupo. Sim, seminários precisam ser treinados. Não adianta só você reunir as informações, reunir conteúdo, mas não treinar a apresentação, porque não vai ficar bom. O organizador ou organizadora tem esse papel. O relator ou os relatores são as pessoas que vão expor os resultados da pesquisa, as críticas que forem sendo feitas àquilo que se leu, as aprofundações e aprofundamentos necessários, além do que, em casos de trabalho de grupo, a organização entre as pessoas que vão falar e vão apresentar, ela é fundamental. Talvez seja importante você anotar algumas dicas, como se eu vou produzir slides, coloquem os nomes embaixo em pequeno, em letra pequena, de quem é o responsável por slide, para que as pessoas elas saibam que são elas que vão apresentar. E mais do que isso, treinem a apresentação antes do oficial. 1, 2, 3, 10 vezes, inclusive cronometrando isso para saber se, nós vamos dar conta de apresentar dentro do tempo. Façam a divisão de acordo. E por favor, na hora de passar de um para o outro, não precisa falar, agora eu vou passar a palavra para o fulano. Não existe isso. Passa a coisa de modo natural. O próximo, a próxima, já sabe que é ela, que é ele, já entra falando sem essa transição, porque essa transição quebra o raciocínio crítico de quem está ali prestando atenção e mesmo de vocês que estão apresentando. E por fim, os comentadores e debatedores, que são as pessoas ou grupos que serão responsáveis por apresentar questões a quem acabou de apresentar ou até comentários aprofundando aquilo que foi discutido. Faço aqui uma observação. Não existe seminário sem comentador, sem debatedor. Senão isso perde o propósito e é melhor você trocar o seminário por uma aula expositiva. Então vira para a turma e fala, agora essa semana vocês vão dar aula e não vai ter mais só a minha fala, só a minha apresentação. Mas aí vem a grande cereja do bolo. Como eu devo organizar um seminário? Há 3 etapas. A primeira delas é a preparação, como vocês estão vendo aí. A preparação, você precisa tomar cuidado com alguns elementos. Primeiro, qual é o conteúdo que eu quero discutir? Segundo, eu preciso debater com as pessoas envolvidas na proposta para esclarecer todas as partes e todos os elementos necessários para o seminário.
Não adianta só você, que é o organizador, colocar isso no papel e entregar para as pessoas e falar, se virem. Isso não resolve. Ainda mais se você tiver num caso de que essas pessoas nunca apresentaram um seminário nas suas vidas. Terceiro ponto, esse deve ser preparado com antecedência. Não se marca um seminário de uma semana para outra. Por quê? Porque não dá tempo das pessoas se organizarem, juntarem material, prepararem as apresentações, testarem essas apresentações e ainda pensar em eventuais comentários, perguntas, etc. O ideal é que você dedique pelo menos um mês ou até mais, dependendo da finalidade do caso e do interesse. Como resultado da conversa do grupo, com esse grupo que vai participar do seminário, aí você cria o roteiro com as regras e as formas desse seminário. Além disso, se for avaliativo, você que é organizador ou organizadora precisa apresentar os critérios de avaliação. E na hora de avaliar, quando for devolver a nota, dizer, com base nesses critérios, por que cada grupo perdeu ou ganhou pontos. É assim que a gente consegue dar credibilidade para a atividade que vai ser realizada. O segundo ponto é o roteiro. E aí grupos ou pessoas prestem muita atenção porque essa parte é de vocês. Como é que você começa estruturando o seminário? O primeiro passo é projetando. Projetar o seminário significa pensar qual vai ser o título, quais serão as divisões e os subtítulos da apresentação, as palavras-chave que eu vou reunir do material que eu consultei, porque são elas que vão orientar as apresentações. Depois, apresentar argumentos críticos àquilo que está se apresentando e estabelecer as correlações com a temática no cotidiano. Dar exemplos, se for necessário. Então vejam que isso é o projeto. Nesse projeto, eu também preciso entender qual é a forma que nós vamos apresentar. Vai haver dinâmicas? Não vai? Tem tempo para isso? Qual é o tempo de apresentação? Como é que nós vamos dividir essa apresentação para dar consequência a essa ideia de que, olha, existe um tempo e a consequência de não observá-lo é perder ponto. Então tem que também, qual o tempo? Essa forma cabe dentro desse tempo? Nós vamos ter dinâmica? Vamos usar slides? Não vamos? Vamos colocar música? Enfim. E qual é a data de apresentação? Estruturado o projeto, que é discutido se for em grupo, você passa para a construção do seminário em si. Comece pela introdução. Você tem uma linguagem pessoal a ser adotada e a apresentação de 4 elementos ou 4 perguntas fundamentais. O que é o tema? Por que realizar essa discussão temática? Como fazê-la e para quê? Essas 4 perguntas constroem uma boa introdução e que você precisa otimizá-la se você tiver um tempo restrito para desenvolvê-la. Para dar um exemplo, suponhamos que o seu seminário tenha 10 minutos. Então você terá 2 minutos para a introdução, 6 minutos para o desenvolvimento do conteúdo e outros 2 minutos para a sua conclusão. Daí a importância de organizar, de projetar esse seminário. E um detalhe muito importante. Cria vergonha, projeta junto, discute junto, organiza e testa. Não me vem com coisa mal feita não, beleza? Depois que eu conseguir fazer essa introdução, eu vou para o conteúdo do meu seminário, com base nas palavras-chave, nas divisões temáticas, nos argumentos, nas fontes. Aí eu vou dividir em unidades menores o que seria interessante falar para se entender sobre essa temática. Isso. Abordo isso, dou exemplos a essas temáticas sempre de modo objetivo e conciso, usando as palavras necessárias e fundamentais, evitando prolixidade, falar de modo desnecessário e encher linguiça. Inclusive brincar, etc., não cabe nos seminários. E por fim eu faço uma conclusão, aonde se apresentam as interpretações pessoais ou grupais, se for o caso. Observem que depois de estruturado o seminário, é preciso também montar essa apresentação em slide, se for o caso, ou textual. E aí o texto e o slide obedecem a essa mesma regra: introdução, conteúdo, conclusão. Quanto aos slides, dou aqui algumas dicas gerais, mas eu vou ter um outro vídeo aqui falando sobre como montar slides. Mas a regra geral é sempre fundo claro, letra escura. Fontes nunca abaixo de 28. Tomem cuidado, porque, contrário disso, pode ser exatamente um problema para vocês. Então, vejam que está estruturado esse roteiro, essa aposta à nossa organização. O terceiro ponto, e aí vem
uma avaliação para quem está organizando este seminário, você precisa primeiro dividir a sua avaliação e análise em 2 momentos. O momento em que eu vou analisar o roteiro e a exposição, e o segundo momento eu faço a análise dos comentadores e debatedores. Pegando o primeiro momento, o roteiro, eu preciso avaliar a exatidão da temática, o planejamento do grupo, a organização, a adequação ao conteúdo solicitado, a qualidade do material produzido, a quantidade, se for o caso, e qual foi o grande diferencial que o grupo apresentou. Lembre-se de colocar esses critérios naquele roteiro quando você for falar sobre as regras de avaliação. Quanto à exposição do grupo ou da pessoa, aí você precisa olhar a qualidade dessa exposição, o autocontrole, o controle emocional, a voz, o vocabulário, a capacidade de interação e dinamização do grupo, materiais utilizados, recursos e principalmente os diferenciais que o grupo teve na apresentação. Sei lá, entregou material para a turma, fez uma cartilha, pôs uma camiseta, manteve igualdade na vestimenta. Você vai estabelecer quais os critérios que você quer. E na segunda etapa, coloque também critérios para quem vai comentar e para quem vai debater. Não deixe a turma solta, não deixe os demais soltos, porque vira um auê, vira um fuá de gato e daqui a pouco você já não consegue mais controlar essas apresentações. E aí chegou o dia da tão esperada apresentação. E aí como é que nós vamos proceder, professor? Do mesmo jeito se você estiver sozinho ou em grupo. A lógica é a mesma. Primeiro, você vai cumprimentar quem está te ouvindo. E aí, você, boa tarde, bom dia, boa noite, muito obrigado, etc. Apresenta o grupo, o primeiro a falar ou a primeira, apresenta o grupo. É composto por fulano, ciclano, beltrano, trajano e por mim, fulano de tal. Depois, apresenta a temática do seminário que vocês pretendem discutir e apresentar. E aí entra, propriamente, na introdução, depois os colegas dão sequência, as colegas dão sequência, e a última pessoa agradece e se coloca à disposição para os comentários e as questões. Quando a palavra for passada, quem organiza vai dizer então como deve proceder os comentadores e questionadores, e aí sim o grupo se propõe a responder e a retrucar, se for o caso, replicar, triplicar os comentários. Vale lembrar que talvez seja uma dica bacana que alguém do grupo fique especializado em responder as questões. Por quê? Às vezes aquela pessoa que mais entendeu o assunto, que mais leu, que mais compreendeu, porque não fica aquele tempo esperando alguém do grupo responder. Não, alguém já está lá com essa missão, começa a responder as perguntas ou comentários. Aí algumas dicas gerais. Professor, posso segurar um papel na mão com a minha apresentação, meu esquema? Olha, se tem slide, não é necessário segurar papel. Agora, se tem o papel e não tem slide, você pode segurar, desde que você faça uma rápida consulta e continue a sua apresentação, uma rápida consulta que não pode enfiar na frente da cara e ficar lendo isso do começo ao fim, aí você vai ter problema. Mas nada impede de você segurar um papel. Se você está com vergonha da tremer, aquela coisa, né? Pega um papel, uma gramatura maior, coloca um papelão por trás, uma prancheta, algo que te dá firmeza, diminua o tamanho, fica muito mais fácil. Uma dica bacana é você também segurar um pointer, passador de slides ou uma caneta, porque isso dá uma segurança na hora de você apresentar e dispor o seu trabalho. Lembrando que isso não é regra, depende de pessoa para pessoa. E por último, não se esqueçam de que ao final vocês também podem entregar as apresentações ou a parte escrita, se for o caso dos seminários. E, principalmente, não se esqueçam de desligar os telefones celulares para que isso não acabe tocando e atrapalhando no contexto da apresentação. Se o grupo estiver um pouco inseguro com o tempo, coloca alguém lá no fundo, algum colega fazendo alguns sinais de tempo, para que vocês possam saber quanto falta, quanto já foi, etc. Mas isso, se for treinado, é o menor dos problemas. Então vejam que basta colocar essas dicas em prática e vocês terão ótimos seminários, excelentes apresentações. Reforço, terminada a projeção, terminado o planejamento, treinem, treinem e treinem. Testem, dialoguem, conversem, montem em conjunto se for em grupo e principalmente façam a marcação temporal para que vocês não extrapolem as apresentações dentro de um tempo determinado e aí acabe prejudicando vocês. Na dúvida, deixa a sua pergunta aqui embaixo que depois eu respondo. E a gente se vê
na próxima.